eu acho que os professores estão muito mal preparados, para as crianças atípicas. E não estou falando que é culpa dos professores. Eu acho que o sistema não dá essa informação aos professores, não qualifica os professores e não dá auxílio a esses professores. É difícil falar disso, Bia, muito Mas eu difícil. vejo assim, porque, por exemplo, um Não, professor. é difícil eu falar Entendi. disso, porque desculpa te Por interromper. favor. Uhum. Neste caso, a gente vê eu sou muito analítica, eu procuro ver o Sim. lado das pessoas. Professores não estão se capacitando, porque eu ofereço pelo menos um curso gratuito por mês, com um certificado, material gratuito, e tudo de boa qualidade, a gente vai fazendo o máximo que pode e tal. E coisas assim que eu passo da minha experiência, do meu conhecimento e tal. Uhum. Não é muita gente que procura. Não é Entendi. muita gente que se dispõe a ter conhecimento. É muitas pessoas que estão ali só por conta do certificado, porque vai comprovar na faculdade, vai comprovar na escola. Mas não E é porque tem aqueles. quer. Não é porque quer o conhecimento, Entendi, entende? entendi. Eu estou dizendo que Que é é uma difícil. mudança É. social. Eu estou dizendo que é difícil falar sobre isso por conta dessas pessoas desses grupos. Grupos de pessoas que só querem o certificado, grupos de pessoas que realmente não se interessam e acham o meu trabalho, assim, inútil. Tem Uhum. gente assim, acredita nisso. Outros que querem muito, mas não conseguem, porque o que eu passo ali é 2, 3 dias de curso. O que elas precisavam era de um curso bem maior, de uma atenção bem maior, de uma capacitação dentro do ambiente escolar, Da junto com a Com equipe uma de campo, prática. da Da supervisão. prática, com prática. supervisão e tudo mais. Então, e as escolas não se abrem para isso, outras se Hum. abrem, mas já são mais limitadas, então É muito é difícil, né? muito difícil Porque, assim, mesmo. eu vejo que o governo se apressa, os deputados, de fazer leis Uhum, para dar uma satisfação à sociedade. Só que é, tem que as leis entrem em vigor e não tem preparo, não tem estrutura na ponta, dentro da educação, nas isso, escolas, para aquilo funcionar. é, Então fica uma lei que, na realidade, ela está no papel, mas ela não está na é, prática. Porque, assim, se vai fazer uma lei, de uma escola inclusiva, eu tenho que ter primeiro, eles têm que ter um lugar para fazer diagnóstico, porque não é taxar a criança. Um É. diagnóstico não é para taxar ninguém, é para saber como lidar melhor, para tirar o melhor daquela criança. E a isso, gente sabe E disso. daquela criança indivíduo ali, não do coletivo. Aquele TDAH não é igual ao João, que não é igual a Maria. E por muito tempo a gente vê que a educação quer tratar todo mundo por igual. No tempo que a Ana atendia, a gente tinha que fazer relatórios individuais. E a escola devolvia questionando a gente, que eles queriam colocar aquela criança, que era o nosso Não, paciente, como no coletivo. Não, a a gente já gente dá recebia audiobook, a e não gente é assim. recebia coisas do tipo, eu botei: "Olha, esse menino tem déficit de atenção, tá-tá-tá, tá-tá", queria aumento de tempo de prova, mas assim, com todo carinho. Quando eu mandava o Muito. relatório, eu me dispunha a falar com os professores e tá-tá-tá. Cansei de tomar café da manhã em sábado, em escolas, poucos iam, mas assim, a gente se dispunha a fazer. E eu recebi o relatório tudo direitinho. Aí uma professora questionando: "Mas o Davi não é, TDAH, porque ele é quieto". Eu falei: "Onde é que você leu isso?". Ele não é de onde? "Não". hiperativo. Aí eu fui e mandei o meu livro. Aí a pessoa: "Não, mas eu não aceito esse diagnóstico". Eu falei: "Meu amor, tu não tem que aceitar. Você tá realmente fora do prumo". Sabe o que eu fiz? "Mãe, tira. Essa escola não é possível". Não é Uma possível. professora que nunca viu, que nunca teve um conhecimento, eu com todo Que a carinho. Hiperatividade dele era Ela mental, achou que não a era hiperatividade ele tinha que ficar que nem uma Agitados. pipoca dentro da sala de aula. "Não, mas se tivesse, era com menina". Eu falei: "Meu amor, predomina. Pelo amor de Deus, você está sendo absolutamente preconceituosa em todos os sentidos. É, Quer dizer, homem tem que se manifestar dessa forma, mulher dessa. Por favor, não Acho que esse é faça o isso". grande desafio que a gente tem ainda é na educação. isso, exatamente. Então, assim, é muito É, triste isso. o Parecer 50, não sei se vocês têm conhecimento sobre O ele. que que é o parecer E 50? Isso. o Não fala, parecer a gente É, explica pra até gente para o público, a explicar. gente está querendo que o pessoal O também Parecer ajude. 50 é um documento que ainda não foi homologado, infelizmente, e que está sendo polêmico, né? Por conta do que a equipe que formou esse parecer, que está lutando para a homologação do governo a respeito dele,
É o seguinte, vou resumir para que todos entendam. Tá. É um documento que pega a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que pega todos os direitos que tem, a criança com deficiência tem, de desfrutar ali do que é proporcionado para ele na condição que ele tem, e orienta. Isso é um documento grande, tem muitas orientações, mas é um documento que norteia, que orienta. Fala: olha, professores, vamos fazer assim, 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 porque assim vai ser melhor, a gente vai conseguir incluir. As crianças autistas, principalmente, vão conseguir alcançar o seu potencial na aprendizagem, no desenvolvimento. Isso se você tiver a oportunidade de ler esse documento, ele está disponível no site do MEC, é liberado para todo mundo, só não foi homologado ainda. Mas ali, ele dá o prazer para a gente, na leitura, de entender que uma equipe se esforçou, de cientistas, Entendi. de professores, inclusive, Parceiros. Teve parceiros, especialidades pessoas que diversas. estão muito preocupadas, Uhum. pais e mães de crianças Atípicas. autistas, atípicas, que precisam desse documento ser homologado para entrar a prática, ser de fato, né, concretizado. E muito lindo, realmente. Não é uma lei, é um Uhum. documento que norteia, Entendi. sabe? Como se fosse um Uhum. manual Isso. para E pessoas. acredite, a polêmica está entre pessoas profissionais de educação que dizem: não, mas a gente já tem muita coisa para fazer, a gente já não está dando conta. E realmente é muita É coisa para o muita coisa, professor, eu é muita imagino. cobrança. Justamente por isso que muitos desistem, outros desenvolvem burnout por aí vai. A gente sabe que é difícil para ambos os lados, para os pais que precisam dessas adaptações, as crianças, para os profissionais que estão ali lidando com tudo isso. Mas há de haver um jeito desse parecer ser homologado e colocado em prática com um olhar mais aberto para a inclusão. Porque eu penso sempre assim, na condição de professora, não na condição que eu estou hoje, Entendi. sentada no meu escritório e fazendo os meus cursos lá. Para mim, hoje é muito fácil, sim. Mas eu já estive muitos anos em sala de aula, então eu tenho esse olhar também. Será que era possível fazer isso quando eu estava em sala de aula? Para mim, sim. Muita gente assusta, Bia, com os documentos, com as leis, sem ler Uhum. os documentos, sem ler e saber o que está escrito ali. Aí já fala: "Ai, já vem mais trabalho, já vem mais", por falta de por pura ignorância, por Uhum. ignorar aquilo que está Entendi, ali. entendi. E a falta da leitura traz para a pessoa esse desconforto, essa polêmica, fica uma briga constante entre as pessoas que precisam de correr atrás disso para que homologue de verdade, para que a prática da inclusão seja feita e tal. Entre outros professores que realmente acreditam que, assim como eu acredito que vai dar certo sim. É um documento norteador, é algo que ajuda. O protocolo VIB-MAP é um protocolo que a gente usa em ambiente clínico para avaliar as crianças autistas, saber em que nível de desenvolvimento ela Uhum. está, o que precisa ser desenvolvido, todos os detalhes. É um protocolo maravilhoso que ajuda a gente muito nessas questões de avaliação. E dá pra gente também os gráficos e inclusive uma abertura para a gente fazer um planejamento individualizado, para a gente fazer uma boa prática clínica. Então eu amo esse protocolo, porque eu vou ter uma boa Te prática dá clínica, te dá a base exata tudo, do que tudo que você deve precisa. fazer. E nesse parecer 50 ali sugere que seja feito algo do tipo, sabe. E o mínimo que precisa ser feito para começar um trabalho inclusivo é o PEI, que é o Especializado Plano Educacional. Educacional Individualizado. Que faz no começo do ano para aquela determinada criança, porque a criança não tem condição de seguir um planejamento de ensino como todos os demais da turma. Então precisa ser feito o PEI. E o parecer 50 bate muito em cima da tecla do PEI, que é a base, que é o Sim, mínimo. sim. E aí muita gente, muitos professores, profissionais estão contra, não quer e tal. Então tá essa. A gente imagina que a dificuldade da escola seja grande, mas tá indo muito além dessa dificuldade, sabe? Tá indo para um lado assim, bloqueado. Os Entendi. professores não querem mais Do trabalho. tipo assim, chega, É. não E não aí isso eu entendo. Vamos raciocinar com eles, pensando do lado sim. deles.
eu tenho muito trabalho, eu já tenho muita coisa para fazer, mas espera aí, talvez a gente está assustado, a gente está exacerbado de tanta coisa. Aí a gente vai respirar agora e a gente vai colocar aqui, vamos ver se esse caminho não é o melhor? Sabe quando a gente está muito assustado com as coisas e não quer nem Ouvir olhar falar. para as Uhum. possibilidades? Não acredita que pode dar certo? E o parecer 50 é algo que traz uma luz. Eu acredito nele. Eu acredito que ele vai trazer uma facilidade para os professores. É igualzinho a BNCC. Quando a BNCC foi, que é a Base Nacional Uhum. Comum Curricular, quando a BNCC foi Implementar, normatizada normatizar. e já, pronto, as escolas têm que usar, os professores caíram em pânico, em verdadeiro pânico. E a BNCC é um norte. Porque eu não preciso mais ficar. Gente, o que eu preciso dar no terceiro ano do ensino fundamental? A BNCC tá lá, fala, você dá isso, faz isso, faz isso. As Um diretrizes ali esquema. de tudo. Um O esquema, script, né? pronto. Eu Tá só ali o vou planejar script. minhas aulas baseadas Mas eu sei naquilo. o conteúdo já que eu tenho que dar. Aí o pessoal ficou louco com códigos. Como que eu vou alinhar minhas atividades aos códigos? Eu, não, peraí, gente. Vamos primeiro olhar o que precisa ser feito. Aí, depois que você já olhou no BNCC, você vai lá e coloca o código daquilo que você estava. Porque tem os códigos, realmente, né? De cada atividade. Então, o Parecer 50 tá bem nesse caminho, sabe? Da A BNCC. O mesma, pessoal tá essa assustado. coisa de assustar antes de É. dissecar De o que é conhecer. de fato. Isso, a hora que todo mundo entender, que vê que é realmente algo norteador, que é algo que vai orientar, eu acredito que vai ter um resultado melhor.